Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao terceiro dia da jornada BET Online. É um prazer ter vocês com a gente mais uma vez. Este evento não poderia ser realizado sem o apoio de uma série de parceiros e patrocinadores muito comprometidos com a educação. Muito obrigada por confiarem e acreditarem neste evento. E olha, se você participou da jornada ontem, já sabe do concurso que a BET Educar está realizando. Mas se hoje é o seu primeiro acesso, deixa eu te contar porque eu tenho certeza que você vai querer participar. O concurso Minha Jornada de Aprendizagem na BET Online, oferecido pela EduInfo e BET Educar, irá selecionar a melhor frase que traduz a experiência de aprendizado que vocês tiveram durante o evento. Para participar, basta acessar o QR Code ao lado e preencher o formulário de inscrição e criar uma frase com no máximo 250 caracteres. O prêmio para a melhor frase será um notebook Samsung Chromebook 4. Não deixe de participar. Já pensou ganhar um notebook novinho para aprimorar ainda mais as suas atividades remotas? Bom, todos nós estamos vivendo momentos de muito medo, ansiedade e exaustão pela nossa rotina de vida nessa pandemia. Educadores e estudantes têm que lidar com um cenário pouco propício para o aprendizado, onde a saúde mental e o equilíbrio emocional estão ficando abalados diante de tanta incerteza, insegurança e também estresse. Então, como podemos lidar com essas questões? Hoje, nesta plenária, teremos bons debates sobre essa temática. Então, vamos à nossa primeira sessão do dia. O tema é Convivência Ética e Valores Potencializados pela Tecnologia. A mediação é da Daniela Degani, fundadora da MindKeys. E os palestrantes Thelma Vinha, professora da Faculdade de Educação da Unicamp, e César Augusto Amaral Nunes, gerente de desenvolvimento de soluções do Instituto Unibanco. Sejam todos bem-vindos. Daniela, eu passo a palavra para você. A gente está com um probleminha no áudio da Daniela, eu acho que a gente vai tentar resolver. Vamos esperar um pouquinho, porque a Daniela teve um problema com o áudio dela. Senão a gente volta. Tô aqui? Oi, Vocês estão me agora tudo ouvindo? bem. Ah, beleza. Sim. Então, muito boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui na jornada online da BET 2021 e mediando essa mesa sobre esse assunto que é convivência, ética e valores, que sempre foi importante e acredito que é ainda mais relevante nos tempos que nós estamos vivendo. E eu queria chamar a Thelma, que vai começar a sua apresentação, compartilhando com a gente pesquisas, dados interessantes. Thelma. Muito obrigada, Daniela. Boa tarde a todos, boa tarde, César. É um prazer compartilhar essa mesa e discutir um tema tão necessário, tão urgente, mas tão complexo, né? O foco da minha apresentação é justamente a defesa da escola assumir como currículo, não só currículo conteúdo, mas currículo dentro da sua prática, os trabalhos com a convivência online, mas uma convivência ética regulada por valores morais. E se antes, como você coloca, Daniela, era necessário antes da pandemia, quanto mais agora. Então, a minha apresentação ela vai nesse sentido, mais do que a defesa, como isso pode ser feito. Eu coordeno um grupo de pesquisa, no qual o César também faz parte, que é o GPEM. Esse grupo de pesquisa, que é coordenado também junto com a professora Luciene Tanheta da Unesp, nós temos discutido essa questão já há alguns anos e nós desenvolvemos um programa que foi efetivamente vivido em escolas por mais de 18 meses, numa escola, e eu quero trazer algumas explicações de como ele foi pensado, como ele foi promovido, que possa talvez inspirar as escolas a seguirem esse caminho. Então, eu vou pedir para o Fabrício colocar a apresentação, por favor. Bom, pode ir.
pode passar, por favor? A gente sabe que a internet e as redes sociais, elas impactaram as nossas vidas, né? Então, quem é mais velho como eu, acompanhou toda a mudança, como isso ampliou significativamente as nossas possibilidades de atuação, de socialização, como a gente começa a interagir em tempo real, né? Antes eu sou ainda da época do fax, para vocês terem uma ideia, como também acontece uma disseminação da informação, o quanto a gente tem acesso à informação, a conteúdos, como isso ampliou expressivamente. A gente começa a estabelecer também novas formas de relação e contato com o mundo inteiro, né? Pode ir, por favor. Mas, ao mesmo tempo em que tem inúmeros aspectos positivos, também foram ampliadas as formas de agressão online, né? Então, atualmente, a gente chama de cyberagressões as manifestações violentas que são presentes na internet, né, nas redes sociais, marcadas pelo desrespeito. Então, é mais do que o cyberbullying. O cyberbullying pode ir, é uma das cyberagressões, são várias, né? Então, um exemplo, né, dessa cyberagressão é o cyberbullying, como para vocês, que ele tem a sua especificidade, que é uma prática violenta, mas com intenção entre os pares, né? Então, isso ocorre no ambiente online. Então, é como se fosse comportamentos que são agressivos, ameaça, insulto, difamação, mas que são direcionadas a um alvo, tá? As cyberagressões, em geral, elas não precisam ser um alvo, mas o cyberbullying, sim, pode ir. Existe, alguns dados têm mostrado que a cyberagressão, especificamente o cyberbullying, eles têm aumentado expressivamente nos últimos anos, a ponto de que, muitas vezes, eles têm uma presença maior do que as agressões presenciais. Então, você tem a internet como algo muito positivo, mas você também tem, nesse espaço virtual, manifestações agressivas, discursos de ódio, cyberbullying, shaming, etc., que eu vou mostrar, que eles eram algumas das agressões presenciais, os problemas de presencial. Pode ir. Um exemplo que eu trouxe, né, shaming, que é a vergonha pública, que é quando você usa as redes sociais para ridicularizar, para envergonhar publicamente os indivíduos. Esse aqui é um exemplo de um meme muito famoso, em que essa moça, ela tira uma foto, né, se achando bonita, botando óculos, e vira um meme, que toda vez que é para ridicularizar, mostrar alguém feio, eles divulgam, né, publicam esse meme. Pode ir. Um outro exemplo é o linchamento virtual, que ele vai acontecer quando várias pessoas vão numa postagem, ou se dirigem a alguém que errou, e começam a atuar, a atacar a imagem dessa pessoa. Pode ir, por favor. Então, essa avalanche de mensagens, um exemplo é o que aconteceu com a Aline. A Aline, ela lutava contra a depressão e ela falava sobre isso na internet, era uma influenciadora, né? E na véspera do casamento ela é abandonada pelo noivo e ela publica ela casando consigo mesma, né? E quando ela faz isso, ela recebe inúmeros comentários negativos dizendo que ela era ridícula, que como ela pode fazer isso. Então, é o que é chamado linchamento virtual, e o que, que ela faz? Ela se mata no dia seguinte depois disso. Então, esse é um outro exemplo, além do shaming, além do cyberbullying, né? Esse linchamento é um outro exemplo de cyberagressão. Pode ir. O sexting, vocês devem conhecer bem também, é quando você compartilha com alguém conteúdos íntimos, mas, de alguma maneira, esse conteúdo vaza, ou esse conteúdo é encaminhado para outros destinatários, ou para outros fins diferentes daquele que era a intenção inicial. Então, geralmente, isso não é consensual, e ele tem um grande impacto na vida de quem é exposto. Um dado que sai em 2019 da Unicef, com 14 mil brasileiras entre 13 e 18 anos, mostram que um terço já mandaram fotos ou vídeos íntimos para alguém. E que de 70% dessas meninas, né, de 13 a 18 anos, receberam nudes de alguém sem pedir. Ela não pediu, mas elas recebem nudes. E outra coisa também, quase 80%, né, um pouco mais, tinham recebido
pedido de alguém para enviar imagens nuas, tá? Pode ir, por favor. Então, é algo muito frequente. Esse é um exemplo de uma brasileira que teve uma das primeiras que teve os nudes vazados na internet, e por anos ela morreu de vergonha, ela sofreu, ela perdeu emprego, perdeu família, até que ela vai na justiça, ela reage, e mesmo conseguindo condenar o agressor e influenciar, inclusive, legislação, ela diz, essas imagens ainda estão online e você nunca supera algo assim. Pode ir, por favor. Então, existem outras manifestações de cyberagressão que eu não vou agora aprofundar, que é o cyberassédio, o cyberstalking, que é quando você persegue, né, a provocação online, o discurso de ódio. Então, o que eu estou querendo trazer é que nós, os nossos jovens, eles se relacionam com tudo isso ao mesmo tempo. E o lado positivo, mas eu tenho que lidar com tudo isso, e eu posso tanto ser o autor como eu posso ser vítima. Pode ir, por favor. Quem é vítima sente aquela agressão de uma forma muito mais potente, porque uma vez que cai na rede, você não tira mais. Então, ele tem aquela mesma agressão, diferente do bullying, que querendo ou não, ele pode parar, uma vez que cai aqui na rede, essa agressão ela ocorre de forma repetida. E você tem a sua imagem destruída, entre aspas, diante de um público muito ampliado. Né? Então, não existe fronteiras para esse tipo de coisa. E ainda por cima, há aquele espectador que muitas vezes compartilha, dissemina, ri, julga, em que, sem sequer conhecer pessoas, sem sequer ter noção dos estragos que ele está fazendo com isso. Pode ir, por favor. Alguns estudos têm indicado que existe um baixo nível de empatia virtual. Muitas vezes a pessoa que compartilha, inclusive a que faz uma piada, que faz o linchamento virtual, que sempre ela eu conseguir se perceber, conseguir compartilhar identificar esses sentimentos. E esse é um outro aspecto que tem que ser desenvolvido, fomentado cada vez mais. Pode ir, por favor. Esse é um exemplo da moça que eu trouxe inicialmente, ela vira meme, né? E ela disse que ela tentou se matar, que ela abandona a escola. Então, é aquela coisa, piada é legal para um lado só. Então, tem consequências sérias para a vítima. Pode ir, por favor. Indo agora em direção à escola, diante de tudo isso que eu trouxe para vocês, é fundamental, pode passar, por favor, que a escola ela assuma esse trabalho com a convivência online também como parte do educar, do formar pessoas, né, formar cidadãos, formar para o mundo complexo atual. E os dados têm mostrado que como é que as escolas têm atuado? Muitas vezes elas não se implicam, ou seja, elas atuam muitas vezes quando o problema envolve um professor, alguém da escola, mas quando ocorre fora, às vezes eles alegam que ocorreu na rede social com um aluno ou outro, que eles não têm nada com isso, até porque a gente não sabe como lidar. Outras vezes atua de forma pontual, vamos estudar fake news, vamos estudar discurso de ódio, mas não algo integrado e que afeta a todos. Ainda, outras vezes, o que tem que se encontrar é que as escolas têm ações de caráter punitivo e não educativo. Advertência, suspensão, terceirizar a solução para a família, para a polícia, tá certo? E atuam de uma maneira que a gente fala bombeiro depois que o problema ocorreu. Então, são poucas que estão atuando de uma maneira preventiva, de uma maneira promotora da aprendizagem da convivência ética online. Pode ir, por favor. E por que a escola, né? Porque a gente sabe que não existe mais, ainda mais agora, diferença de mundo real e mundo virtual, o tempo inteiro esses universos estão presentes dialogando. A internet é um espaço de convivência e nós precisamos entender que a cyberconvivência também é algo que se aprende, que se educa.
A escola é a instituição socializadora, né? Então, em que ela vai do espaço privado, da família, para a aprendizagem do público. Então, ela também é responsável por formar esse sujeito para conviver nesse espaço coletivo. E quando se fala em educação integral, formando para a cidadania, eu não posso esquecer essa dimensão. Só que a escola, ao contrário daquilo que eu trouxe antes, é fundamental que haja essa escola envolva procedimentos de atenção, que atuar quando um problema, um conflito ocorre, promoção dos valores, do respeito, de um diálogo online que seja construtivo, prevenção das agressões, prevenção da segurança e também seguimento dessas ações. Então, um projeto bom nessa área, ele tem que dar conta dessas 4 dimensões. Pode ir, por favor, eu vou um pouco mais rápido. Essas intervenções, elas têm que considerar que é um problema complexo e as ações, então, também têm que ser complexas. Você precisa ter dentro da escola alguns protocolos, como, por exemplo, o método de preocupação compartilhada, que te ajuda a saber como eu lido quando há, por exemplo, o cyberbullying. Então, esses protocolos são norteadores de uma atuação mais sistêmica. Você tem que ter também instrumentos que podem ser grupo focal, questionários, questionários envolvendo bullying, o cyberbullying, em que você vai mapeando a frequência em que esses episódios estão acontecendo, até para ver se você tem êxito nas intervenções, e a gente deve agir com todos os envolvidos, né? Atores, alvos, espectadores, famílias, e esses materiais, eles nos ajudam nesse sentido. Pode ir, por favor. Além disso, nós defendemos que a cyberconvivência deve integrar o currículo, não deve ser algo pontual, mas um trabalho contínuo na escola, né? Essas ações têm que ser intencionalmente planejadas e atualmente existem inúmeras experiências e pesquisas que foram realizadas que norteiam, e eu vou apresentar uma delas agora, e ela deve atuar, pode ir, por favor, e ela também deve atuar muito de acordo. Esse trabalho ele tem que ser coerente com promoção de competências nessa área. As competências implicam em transformação de ação, não é só ir bem numa prova. Eu ajo de uma maneira diferente, então tem que gerar mudança nas práticas, nas ações. Pode ir, por favor? Nós realizamos, como eu para vocês, um programa de convivência ética virtual na escola, né, o nosso grupo de pesquisa. Esse programa teve como objetivo desenvolver ações mais respeitosas nas relações com os outros e consigo mesmo, quando usa redes sociais ou quando joga online, desenvolver habilidades para analisar criticamente os conteúdos que estão expostos na internet, né? Então, fake news, analisar o que é fato, opinião, distinguir as questões. Tem que desenvolver também nesses meninos reações menos impulsivas quando eles se comunicam, ou seja, aguarda antes de responder uma mensagem. Se você está bravo, veja a linguagem que você está utilizando. Então, outra coisa, a ideia da causa e efeito. Aprendizado também de comportamentos mais seguros e não violentos ao usar a internet. Compreensão também sobre leis e riscos no ambiente online e maior capacidade de refletir e avaliar a própria imagem, os rastros que eles vão deixando no ambiente virtual. Pode ir. Nós organizamos, aqui é só uma síntese, mas tem muito mais, organizamos esses conteúdos em módulos, esses módulos eram integrados, tá? E você pode escolher um módulo ou outro, você não precisa fazer todos, mas nós desenvolvemos os módulos de uma maneira integrada. Um dos módulos era imagem virtual, em que eles analisavam, por exemplo, eles iam contratar alguém online e viam as pegadas que essa pessoa demonstra, quais são as imagens que ela estava deixando, os comentários que essa pessoa fazia, viam a questão da imagem que eu estou produzindo associada a produtos, a Photoshop, a diferença do público e do privado, o que eu exponho publicamente, o que eu exponho no privado, e a questão da popularidade fazendo parte da imagem de mim, né? Então, quanto eu me vejo como mais valor, o que está por trás dessa máquina dos likes. Nós também tínhamos um outro módulo, e tem outros conteúdos associados, são só alguns exemplos. Outro módulo relacionado a relacionamento online, as relações afetivas que a gente tem online, se a gente confia, passa a senha,
persegue, monitora, né, o controle do outro, como é que o ciúme online se discutia com eles, os aplicativos de relacionamento, o que significa, o que está por trás, a interpretação do conteúdo, como muitas vezes a gente interpreta, escreve de um jeito, o outro entende de um outro, a forma de se falar mais descritiva, sem ser tanto de julgamento. Se também um outro modo, na verdade não é estudo, eram métodos ativos, em que a partir de experiências que eles iam tendo, o comportamento online. Comportamento online é identificar racismo online, identificar discurso de ódio, a discussão sobre liberdade de expressão versus ataque à dignidade do outro. Nós também foi um outro modo era de risco online, então os vícios, a pedofilia, o fake news, os perfis falsos. E também o último módulo é de manifestações sociais, que são os movimentos sociais, as redes de apoio, o ativismo, as ajudas pela internet. Em síntese, esse programa durou 18 meses, mas poderia ter durado muito mais. Se trabalhou com os alunos, pode ir, por favor, do 8º e do 9º ano, tá certo? Pode ir, por favor. E esse trabalho, ele foi desenvolvido 2 aulas por semana, tá? E foi, além disso, houve um envolvimento muito grande desses meninos, e a gente foi identificando como, conforme os módulos iam passando, como nós achávamos anteriormente, como eles eram usuários, eles dominavam muito a questão da convivência online, mas ser usuário é completamente diferente de ter domínio sobre todos esses temas de manipulação, de discurso de ódio que estão presentes. Nós percebemos como um trabalho intencional, sistematizado e ativo com esses meninos fez diferença não só na mudança de concepção e compreensão, como na maneira como eles interagiam online. Então, educar, por fim, nesses tempos pós-modernos, ele é altamente desafiador, mas se nós queremos formar crianças e jovens que têm uso respeitoso, consciente, seguro no espaço online, nós temos que incorporar intencionalmente, sistematicamente, essas questões dentro do currículo de uma maneira contínua. Pode ir, por favor. A gente defende, então, essa necessidade do currículo, mas embasados em pesquisa, em ciência. Então, porque a gente sabe que esses estudos, essas pesquisas podem nortear as intervenções, os caminhos a serem seguidos. Pode passar, por favor. Então, nós consideramos que essa tarefa é urgente, ainda mais depois de tudo que aconteceu e a nossa ação de todo mundo, né? Nós migramos para o trabalho remoto, para o trabalho online. Muito obrigada. Thelma, muito obrigada pela apresentação, muito interessante. Eu queria chamar aqui o César para dar continuidade a essa discussão. César. Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite de estar aqui com vocês. A Thelma pinta um quadro, né? Eu venho de um tempo também de começo da internet. Eu sou físico e não sei quantos sabem, mas a www, né, a internet como a gente usa hoje, ela começou com os físicos, e era uma época onde a gente tinha uma expectativa muito bacana, né, de juntar culturas, de colaboração. Então, anos 90 foi algo de florescimento, né, e muita aposta. E ao longo desses últimos anos, a impressão que nós temos é que aumentaram os perigos, aumentou a intolerância, né, e eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês, né, como é que a gente faz uma leitura desse momento, resgatando um pouco essa ideia de que o fato de termos diferenças traz uma riqueza muito grande, e a gente está num momento de, talvez, de maior intolerância do que nós tivemos. Aparece filmes tipo, né, Democracia Hackeada, todo esse movimento que nós vemos de extremos, né, polarização. Então eu vou conversar um pouquinho, vou trazer uma chave de leitura que eu acho que é muito interessante, tem tudo a ver com essa abordagem da convivência ética que nós estamos falando, né, que é o título da palestra. O Robert Selman é um pesquisador que ele trabalha muito com o estudo do desenvolvimento humano, desenvolvimento social, né, o desenvolvimento moral dos alunos, mas pensando na capacidade que a gente tem de olhar para o outro. Ele chama isso de a capacidade de ver perspectivas diferentes.
E ele coloca 4 níveis que eu acho que são legais da gente nomear aqui, porque isso está acontecendo nesse momento. Vocês percebem o quanto de pessoas, né, que parece que tem uma viseira, né, elas negam coisas que são tão óbvias para as outras, mas elas não conseguem nem ver. Né? Então, essa ideia de não perceber o outro, não perceber que existe diferença de posição, de olhar, de visão de mundo, é o primeiro nível. Quer dizer, você está tão autocentrado que você não consegue ver outra coisa. Isso seria o primeiro nível de desenvolvimento moral na perspectiva do Robert Selman. E ele fala, a gente tem que trabalhar no mundo educacional para esse desenvolvimento. Então, a primeira coisa é perceber que tem um outro, conseguir olhar e falar, ele é diferente. Tá? Então, perceber o outro já é alguma coisa. Aceitar o outro, né? Quer dizer, ele tem, e agora eu tolero que o outro exista, é um outro nível. Mas isso é tipo assim, eu tolero se ele estiver lá. Né? Eu estou aqui no meu mundo, ele não me afeta em nada. Mas o que a gente precisa buscar nesse momento de hoje, né? E sempre precisamos, mas com a internet isso se torna muito mais, eu acho que necessário, né? Nesse mundo todo conectado. A gente precisa coordenar perspectivas. Tá? Então esse é um termo muito forte, mas quando a gente fala de convivência ética, vem junto. Coordenar perspectivas significa o quê? Eu tenho que ceder em algumas coisas. O outro está convivendo comigo, ele tem uma perspectiva diferente, ele é de outro grupo cultural, a gente vai viver junto, então eu tenho que ceder em algumas coisas, tenho que entender o mundo dele, tenho que aceitar que esse mundo perpassa o meu. Então, essa ideia de coordenação de perspectivas significa mudança dos dois lados, significa adequação. Então, não é só do meu jeito ou da minha cultura. E a gente percebe quanto isso é necessário, pensando por esse viés da tolerância, da convivência mesmo. E aí que a gente diz, é uma convivência ética quando acontece o quê? Isso está baseado em valores que são valores de respeito, de aceitação, de dignidade, que vale para os dois. Então, aí entra então um ponto, quando estamos falando, pensando em escola, pensando em educação, como é que se desenvolve para isso, para conviver aceitando ou coordenando perspectivas, né? A gente tem que tornar visível a nossa própria posição, né? Como é que eu defendo a minha posição? Como é que eu argumento? Por que isso pode ser bom para você também? Né? Então, eu estou interagindo com o outro, a gente entra num nível de argumentação, né? E aí, muitas vezes, né, nesse processo, quando acontece muito, como eu mencionei, o Robert Selman, por exemplo, ele começou a trabalhar com alunos muito jovens e foi mostrando que a gente, no começo, não tem capacidade de se colocar, de argumentar, mas a gente vai desenvolvendo isso. Então, pensando já em adultos, né, eu gosto muito do trabalho que o Habermas fez. Ele começou a juntar essa perspectiva que vem do lado, né, da psicologia moral, do Robert Selman, do Kohlberg, e trouxe uma visão de democracia, de participação. Então, o Habermas, ele juntou essas duas coisas e falou, como é que a gente começa a dar espaço para o outro e para ele argumentar, e se ele não conseguir argumentar, ele precisa de um representante, ele precisa trazer o ponto de vista dele, a cultura dele. Então, esse espaço de representatividade, ele começa a misturar com o que a gente precisa hoje da nossa sociedade, né? Uma sociedade participativa, representada, trazendo pontos de vista diferentes. E para isso a gente precisa pensar, então, que é um processo de desenvolvimento. Quem não consegue precisa desenvolver capacidades para se representar, para representar o seu grupo identitário, representar a sua cultura, de tal maneira que, de forma respeitosa, a gente consiga chegar nessa convivência. Então, por que eu estou trazendo tudo isso? Né? Hoje, alguns educadores, né, e não só educadores, mas quem tem defendido um modelo diferente de educação, a gente pode pegar, por exemplo, a Danielle Allen, né, que é uma educadora lá do grupo de Harvard, que trabalha muito com essa visão de convivência, e ela fala, essa capacidade de participar, de argumentar, de usar a linguagem, né, ela é diferente de um desenvolvimento científico, por exemplo. Né? Então, a gente, no processo de desenvolvimento, precisa trabalhar com esses dois lados. Como é que se faz esse desenvolvimento? Trazendo questões difíceis, trazendo dilemas, né? Mas aí o papel da tecnologia, ele é muito diferente da gente só juntar forças para defender um lado. Se a gente pensa na tecnologia agora, né? Voltando um pouco, eu tenho uma história grande de trabalho, por exemplo, com aprendizagem baseada em projetos. O que a gente consegue com esse tipo de trabalho com a tecnologia? Separar o que é o momento síncrono, estamos lá discutindo, defendendo ideias, do momento assíncrono.
Se a tecnologia permite deixar isso registrado, né, todos os problemas, as dificuldades que a Thelma trouxe da cyberagressão, né, de tudo isso, qual que é o grande problema disso? Ficou registrado. Ele fica registrado e ele vai martelando, vai reforçando aquilo. Mas o que nós podemos fazer? Pegar esse processo que ficou registrado e fazer agora uma análise a partir dessa perspectiva que eu estava falando de entender o outro, né? O que ele estava defendendo? Qual é a crença que está por trás? Como é que ele argumentou para conseguir aquilo? Então, voltar para a tecnologia agora, no momento assíncrono, e começar a olhar para a linguagem, para os pontos de vista que as pessoas têm, para a maneira como elas argumentam, isso é um processo formativo. E a tecnologia nos favorece fazer isso nesse momento. Então, eu não preciso ter um projeto, por exemplo, que tem esse foco. Eu posso, dentro do projeto, onde tinha momentos difíceis, olhar para como é que foram os embates, né? Ou eu posso trazer de propósito as questões polêmicas, trazer, né, os dilemas que nós temos na nossa sociedade, ou pegar o que está acontecendo. Se a gente vai para a mídia, né, todo dia está saindo alguma questão que precisa ter uma análise mais aprofundada. Então, alunos participando dessa análise é uma parte do processo de desenvolvimento que a tecnologia nos permite voltar e olhar como é que a gente, em que nível nós estaríamos naquela ideia. Aceito uma outra visão, eu consigo conviver com aquela outra visão e eu consigo coordenar minha perspectiva para conviver eticamente com aquilo. Tá? Então esse é um passo no caminho da formação para usar a tecnologia para esse desenvolvimento que a gente chama de um desenvolvimento moral, a capacidade de conviver eticamente com os outros. Tem um ponto aí, falamos muito hoje, né, do ensino híbrido, metodologias ativas, é um dos temas deste congresso, né? Como é que a gente torna o aluno mais ativo ainda nesse processo? Eu posso trazer questões que envolvem ele, questões do dia a dia, do cotidiano e tal, mas eu posso também convidar esse aluno a ele ser criador dessas situações. Então ele pode provocar essa discussão. Então um aluno autor é um aluno que faz parte de um processo de aprendizagem significativa. Ele escolhe o dilema, por exemplo, ele faz as questões provocativas, ele convida pessoas que têm diferentes visões para interagir, faz uma análise, né, convida as pessoas a olharem para a análise que fizeram da participação durante o processo discursivo. Então, esse é um processo formativo. O exemplo que a Thelma estava dando, né, ele é muito mais abrangente e tinha isso por trás. Por que eu estou fazendo esse recorte? Porque ao olhar para a tecnologia como um processo de registro, de tornar visível tanto o pensamento como a linguagem, como as posições, e a partir disso fazer essa análise e se desenvolver, né, refletindo, poderia ter falado diferente, entendo que tem uma outra posição. Esse é o processo de formação que a gente traz para dentro agora do processo de ensino, de uma forma que é fácil não, né, mas é factível, tá? Para a gente trazer para dentro do processo. Aonde isso acontece? Pode acontecer dentro de qualquer disciplina, pode fazer parte de um assunto curricular que vinha sendo trabalhado, mas todo assunto curricular envolve interação humana. Se envolve interação humana, tem diferença de perspectivas, né? Tem maneiras diferentes de lidar. Então, o que está por trás disso, né? A gente começa a tornar visível que nós temos diferenças, sim. A gente vem de famílias diferentes, de religiões diferentes, então a gente tem hierarquias de valores que é muito importante entender. Mas os valores, né, que a gente diz, valores universais, todo mundo tem esses valores. Às vezes a gente coloca uma coisa na frente da outra, mas a gente consegue conviver com isso de uma maneira que a gente diz, é uma convivência ética. Por quê? Porque todos nós temos esses valores. Quando nós estamos falando valores potencializados pela tecnologia, assim, vamos tornar visível, vamos trabalhar a partir disso, vamos entender onde estão as diferenças, mas reconhecer que se a gente tem como patamar mínimo, né, esses valores universais de dignidade, de respeito, de convivência, né, de participação democrática, aceitação do outro, coordenação de perspectivas, a gente consegue então trazer tudo isso à tona num processo então que eu diria que a meta, né, da convivência ética, quando a gente está dizendo convivência ética, e a partir desses valores, ela é essa convivência de coordenação de perspectivas, né, de conviver junto com o outro a partir das diferenças, encarar isso como uma riqueza. Então, acho que era esse recado que eu queria deixar. Acredito que a gente pode daí talvez aprofundar um pouco mais a partir das questões de vocês. Obrigado. Muito obrigada, César. Muito obrigada, Thelma. Eu tenho algumas perguntas para a gente discutir aqui. Uma delas é, bom, nós
somos uma geração, né, que alguns autores, colocados, somos os que fizeram a migração digital, né, e nós estamos propondo programas para os nativos digitais. Isso pode fazer alguma diferença na hora do entendimento desses valores, como eles se manifestam no ambiente digital, né? Uma das coisas que a Thelma colocou do programa é o desenvolvimento da comunicação assertiva, empática, e a gente sabe que os níveis de empatia vêm caindo. Eu vi uma pesquisa recentemente que em 3 décadas a empatia diminuiu 48% em jovens nos Estados Unidos. Esse desenvolvimento da empatia, da comunicação empática, ela é em geral ou tem particularidades que a tecnologia traz? Nós precisamos desenvolver uma empatia específica para o ambiente online, que é assíncrono. Muitas vezes eu posto algo, não estou cara a cara com a pessoa, né? E depois vou ver a reação da pessoa, e aí dá origem a esses memes, né? Porque eu estou usando, a pessoa não está vendo, não está ali no momento, não está comigo, né? Esse assincronismo e esse não estar presente impacta na empatia. Como que a gente lida para desenvolver isso no ambiente online assíncrono? Você quer responder primeiro, César? Depois eu complemento? Não, pode ir, pode ir. Tá bom. Então, eu acho que mesmo os instrumentos de empatia que nós tínhamos antes, eles eram um determinado contexto, né? Você não tem como comparar a empatia online porque não tinha antes. Então, você fala em nível de empatia online, a gente está falando de um tipo de empatia que é cognitiva, que é uma capacidade de eu ter empatia para alguém que é universal, assim, que tipo, eu nunca vi, eu não conheço, eu não sei, mas eu posso ter condições de imaginar como essa pessoa vai estar se sentindo naquele contexto. Acontece que quando você está por trás de uma tela, é aquela coisa, é como se isso não afetasse verdadeiramente, tá certo? E o meu ato, mediado por uma tecnologia, por um clique, ele tem uma consequência muito menos visível, né? Por isso que uma das coisas que a gente trabalha muito com eles é a relação de causa e efeito, quando eu escrevo a consequência no outro, etc. Quando eu posto qual é a consequência, justamente porque muitas vezes eu não vejo a consequência naquele outro que está sendo afetado. Só que quando a gente está falando em desenvolvimento de empatia, a gente tem que pensar que o desenvolvimento dele é feito pelas diversas situações cotidianas. Então, desde aquela intervenção dos pais, da escola, em que mostra, vamos lá, sentiu, coloca para ele o que você sentiu quando bateu, olha, tá vendo, vamos lá, olha o que ele, quando se chamou tal jeito, é brincadeira para quem, né? É brincadeira para os dois, então, desde o cotidiano, isso tem que estar sempre presente, mas você também tem que desenvolver especificamente propostas em que eles vão, por exemplo, pegar situações vividas de alguém e como é que essa pessoa deve estar se sentindo. Então, vamos pensar como é que isso está acontecendo. Por exemplo, esse grupo, inclusive, foi atrás de algumas pessoas que foram vítimas online de sexting, shaming, e eles entrevistavam, eles pegavam vídeo, depoimento dessas pessoas, eles traziam. Então, você cria situações a partir desse novo conteúdo em que a empatia também pode ser exercida como objeto de conhecimento. Então, você tem que unir a vivência em situações efetivas, mas também o exercício, o desenvolvimento intencional de uma empatia cognitiva, de uma empatia online, tá certo? Então, tanto hipoteticamente, como nas próprias situações em que ele deu uma resposta atravessada no WhatsApp. Então, na mediação, isso tem que aparecer, como é que isso afeta o outro, etc. Uma outra questão, e isso acho que o César aborda, e aí eu vou passar para ele, é que ser nativo digital é diferente de ser sábio digital. A gente percebeu claramente como esses usuários, eles eram usuários, mas muitas vezes eles até desconheciam que por trás dos influencers, que foi pesquisado os influencers, existia Photoshop, existia merchandising. Tá? Eles achavam que o cara fazia propaganda porque ele era legal, entendeu? Não porque o produto ele estava recebendo para isso. Então, o que eu quero dizer é que, assim, a gente não pode acreditar que o fato deles usarem a internet, eles entendem
as manipulações, os processos que estão por trás, e isso é papel da escola estar trabalhando. E quando você trabalha esses processos, você também vai trabalhar essa dimensão afetiva e emocional, que é a questão da empatia. Por isso que estava se colocando que não dá para você pegar um trabalho pontual sobre isso. Ele tem que ser contínuo e articulado com os aspectos do desenvolvimento que você traz, né? Vou emendar rapidinho nisso, só para pegar esse ponto que a Thelma falou, da sabedoria digital. É interessante porque quem ficou muito famoso com esse termo de nativos digitais foi o Mark Prensky, lá nos primórdios, né, quando a gente começou a usar esse termo, e ele mesmo depois falou, peraí, gente, vocês exageraram, né, não é só porque nasceu com isso que ele sabe pensar, né, sabe pensar bem com a tecnologia, porque o que a tecnologia permite que a gente faça? A gente tenha muito mais dados, analise muito mais profundamente, preveja consequências, né? Então esse olhar para a complexidade, ele não vem da tecnologia, não é porque eu nasci com a tecnologia, é entender um mundo complexo. E eu acho que quando a gente cita, por exemplo, né, uma pesquisa como essa, fala na sociedade americana, quer dizer, a sociedade lá nos Estados Unidos, isso aconteceu, né, como se fosse um momento que eu diria de maior fechamento, maior egoísmo, né, da própria sociedade. Então isso é um reflexo também, não é só a tecnologia, é um processo que vem lá de 40, 50 anos, que começou, né, um individualismo maior, um capitalismo mais selvagem, né, a gente vem mudando os termos, mas isso é uma consequência da sociedade também, e a gente consegue ver outras culturas que nesse tempo também se tornaram muito mais colaborativas. Então é muito interessante olhar também, e no momento que nós vivemos hoje, né, de pandemia, por exemplo, o que está acontecendo? Em alguns lugares a solidariedade aumentou. Né, esses países conseguiram lidar de uma maneira completamente diferente. Aonde foi mais difícil lidar com um momento como esse, que viram salve-se quem puder? É onde a sociedade era mais egoísta. Eu acho que isso volta para aquilo que eu estava falando, de como é que a gente consegue, nesse momento, a partir do que ficou registrado, da tecnologia que está lá, parar e analisar essas coisas. Daí entra um pouco desse conceito da sabedoria digital. Como é que se desenvolve a sabedoria? Olhando, pensando, interagindo, né? Então acho que é resgatar um pouco disso. É lógico que tem o lado da empatia, que ele, né, quando a gente pensa nisso, a empatia está diminuindo, na verdade a empatia é um reflexo da sociedade, do cuidado que a gente tem com os outros, desses valores que a gente estava colocando. É um dos valores, né, necessários. Então, eu vou parar aqui, mas eu acho que tem mais perguntas para a gente emendar a partir daí. Eu só queria Ótimo. trazer uma experiência outro dia a gente estava, inclusive, discutindo a postagem de um aluno, porque virtualmente eles fazem figurinha, alguém dorme, eles postam, né, o colega, e isso foi postado, a menina tomava muito antidepressivo, então ela tinha mais sono, e quando ele posta, assim, foi interessante que foi feito com ele uma discussão de como ela se sentia, e ele falava que bom, porque é um igual, a gente zoa todo mundo. Mas quando abre para o debate, não no sentido de expor essa menina, era uma outra situação, abriu para um debate, ele começa a ver perspectivas diferentes de outros que dizem, mas espera lá, ela não está em condições de igual. Será que isso ela, como é que ela pode efetivamente, se ela é vista pelos demais desse jeito? Então, o que eu acho que é importante a gente pensar é jamais expor ninguém, mas que eles precisam desse exercício de coordenar perspectivas diferentes, e não ver um adulto e falar assim, olha o que você fez por isso, não, mas essa coordenação, o perceber como os outros pensam, sentem, em cima de situações, os ajudam a ver dimensões que estão veladas, que para eles não tem problema, sabe? Excelente, Thelma e César, muito obrigada pela resposta. Uma outra pergunta, a Thelma colocou muito, de maneira muito assertiva, que é muito importante que essa discussão seja parte de um programa da escola, se eu entendi bem, né, do currículo, talvez. Como que isso se dá na prática? É um educador que fica responsável? É uma disciplina? Como que isso acontece na prática? Existem várias formas disso acontecer, e aí o que é importante, quando nós organizamos, inclusive, a ideia de módulos, é justamente para não ter um único professor responsável, uma sequência responsável, uma responsável. Mas o que a gente que a escola
dá espaços dentro do seu currículo. Esses passos pode ser, por exemplo, no nosso caso, essa escola tinha uma disciplina de convivência, tinha uma disciplina de relações humanas, então se usou esse mesmo espaço, e aí isso vai acontecendo assim, por exemplo, você pega 2 aulas por mês, você pega 3 meses e foca isso, e depois você para, tá certo? Então, essa escola foi se organizando dessa maneira. Mas você pode inserir os módulos de outra maneira. A ideia nossa é módulo, mas pode ser de outro jeito. Por exemplo, você pode trabalhar de maneira articulada, o importante é um planejamento articulado, fake news em determinada série, tá certo? Com o professor, por exemplo, de português. Você pode depois estar trabalhando a questão da imagem, da identidade, com outro professor num outro ano. Então, você pode diluir aqueles diversos temas, desde o que a gente percebeu que tem que começar no 6º, 7º ano, para que seja preventivo. Então, nós fizemos no 8º e 9º ano, e eles, muitos dos problemas, eles sequer tinham vivenciado. E ter trabalhado contribuiu para que se evitasse, no futuro, por exemplo, reações impulsivas, o sexting que você mostra o rosto, né, a questão de passar senha para os outros. Então, se você deixa para começar no ensino médio, muitas dessas experiências eles já tiveram. Então, o que a gente defende, né? Que isso seja diluído ao longo, a partir do 6º, 7º ano, né? Então, essa discussão do público e privado, e que se pode, junto com o corpo docente, nessas disciplinas, se discutir quais partes eles se sentem mais seguros para estar introduzindo. Enquanto alguns colocaram disciplinas a cada 15 dias, etc., outros podem diluir dentro do seu próprio conteúdo. Então, dentro do meu conteúdo, eu vou assumir a parte da questão da imagem de si. Mas isso tem que ser um projeto coletivo compartilhado pela escola. Mas há outras experiências, o César tem outros exemplos, né? César, se quiser Acho que é compartilhar também, interessante. acho muito interessante para quem está nos ouvindo ter um senso de, se eu quiser trazer isso, né, ou complementar um trabalho que minha escola já faz, como é que nós começamos? Né? Acho que gostaria de ouvir também essa outra experiência. Eu acho que tem um outro lado importante nisso que a Thelma está falando. Nós estamos fazendo juntos, né, um programa grande aí de convivência ética para muitas escolas, larga escala, né, lá junto, o Instituto Unibanco, o GPEM, né, então um dos pontos que eu acho que é fundamental para esse começo é pensar que isso não é só um assunto que ele é de currículo, ele é de cultura, tem que estar embebido na cultura. Então, quando você vê que os adultos também são respeitosos, também têm empatia, né, quer dizer, isso perpassa a escola como um todo, você aprende por estar embebido na cultura, não por estar também só vivendo aquilo como algo curricular. Tá? Então, esse lado de embeber na cultura, ele passa por transformações que não são simples de fazer, mas elas têm que ser intencionais. Então, vamos começar a cuidar da linguagem que a gente usa, por exemplo, linguagem professor com professor, professor com diretor, professor com aluno. Então, são todos os professores que conseguem manter um tipo de linguagem? Não são, né? Com aquele aluno eu não consigo, por exemplo. Então, começar a parar para analisar isso, né? E o que falta? Quem que pode me ajudar? Então, professores trabalhando coletivamente. Tem um autor espanhol, o Juan Baello, ele trabalha muito isso. Como é que você traz isso para dentro da cultura, mas agora ele é de todos. Então, eu tinha mencionado antes, isso pode estar numa disciplina, como a Thelma está trazendo o exemplo. É muito bom que esteja também nessa disciplina, mas ele tem que estar também em todas as disciplinas. Então, como é que se traz esse aspecto da convivência, né, do desenvolvimento da convivência ética, sendo algo intencional para a escola inteira, para a relação da escola com as famílias, escola com o seu entorno. Então, esse embeber culturalmente é algo que é lento, é um processo de transformação, mas ele pode ser intencional. Tá? Então, eu queria deixar esse recado de não pensa só em aluno, pensa em desenvolvimento de todos da escola. Ótimo, César. Você trouxe essa importância do sistema como um todo, né? Refletir esses valores e ter esse comportamento ético. Como foi, nas experiências que vocês tiveram, o envolvimento das famílias nessas discussões? Bom, eu queria trazer, acho que uma questão assim, a gente tem discutido muito o papel da família,
na escola, e a gente tem visto que muitas vezes nós nos pautamos por pesquisas internacionais sobre a contribuição da família na aprendizagem, na parceria, e nós temos que pensar na realidade do Brasil, e a gente tem vários Brasis, né? Acho que uma coisa é pensar um Brasil de classe média, às vezes de uma escola particular, ou de um nível socioeconômico é, médio, né, e alto de uma escola pública. Mas a gente tem, por exemplo, muitas famílias chefiadas por mulheres, e mulheres que, às vezes, elas levantam às 4 da manhã para ir trabalhar, e essas mulheres, elas chegam tarde, sabe? E só de conseguir fazer com que o filho vá na escola é muito trabalho, não é uma coisa, é muito esforço. Então, essa parceria tem que ser vista de acordo com a realidade daquela instituição. Então, a gente percebeu que quando conversava com os pais dos adolescentes sobre isso, eles ignoravam sequer o que era Twitter, eles não tinham ideia do que os meninos faziam na internet, porque eles usavam o celular para conectar com Wi-Fi, eles não faziam ideia. Então, quando você está falando sobre isso, a gente pensou muito da importância da escola assumir um papel de formação do coletivo nisso e de ir contando para os pais aquilo que estava sendo desenvolvido, como é que eles viam, como é que eles sentiam, mas assim, eles eram muitas vezes também usuários de Facebook, usuários de WhatsApp, mas eles não tinham ideia de uma série de questões envolvidas. Então, especificamente nesse tema, houve trabalho de adesão, de esclarecimento, de troca, mas não houve o trabalho daquela parceria, entre aspas, que muitas vezes o estudo defende, porque a realidade de algumas instituições da instituição que a gente estava trabalhando, era algo que esse tema não era um tema em que eles conseguiam ajudar nesse processo de convivência, a não ser trocando, a não ser conversando com seus filhos, né? Então, por isso que a gente diz, acabou aquela ideia de regulação externa, controle da internet, acabou, porque ou você educa para que a própria pessoa tenha valores, por isso que é ético, para que ela se regule, ou não dá para a gente imaginar que há um controle externo, um filtro que vai de alguma maneira conseguir coibir, né? E isso era discutido também com esses pais. Tá certo, Thelma, muito obrigada. César, gostaria de complementar alguma coisa sobre esse assunto? Sim, eu acho que tem um ponto importante da gente pensar das famílias aí, é lógico, considerando tudo que a Thelma falou, das condições, né, socioeconômicas e quem consegue participar, tal, mas também pensar na faixa etária desses alunos, né, a participação da família no processo educativo dos filhos, ela vai mudando muito conforme eles vão ficando mais velhos, né, e aí se a gente pensa, por exemplo, alunos já de ensino médio, é muito interessante pensar o quanto eles potencializam a sua aprendizagem, seu desenvolvimento, quando eles são autores, né? Isso acontece o tempo inteiro, mas o tipo de autoria que você vai tendo, quando os meninos são mais velhos, começa aquela fase deles terem mais ideologia, deles quererem um mundo melhor, né? Então, pensar em ser ativo, né? A gente tem muito exemplo disso, de projetos, por exemplo, onde os alunos eles pensam no seu entorno social, né? Chamamos isso, por exemplo, de aprendizagem em serviço, ou mudar, né, ter o projeto de vida, mas não é o projeto de vida individual, é o projeto de que entorno eu gostaria que tivesse aqui na minha comunidade. Então, a gente não precisa pensar em mudar o mundo, né, mas mudar o entorno e colocar o aluno nesse papel, e aí envolver a família para mostrar isso, olha o que eu estou fazendo, né? Então, a família passa a ser como que um vibrador junto com, né, que legal, eu estou entendendo, estou vendo o potencial, não achei que vocês eram capazes de fazer tanta mudança. Então, eu acho que tem um potencial aqui de novo, que a gente sai um pouco do curricular, do conteudismo, e volta para uma capacidade que tem sido muito enfatizada. A gente tem isso na nossa BNCC, a gente tem isso, né, em várias visões de mundo, de educação de hoje, que esses jovens eles têm que trabalhar também com esse lado de querer mudar o seu entorno, se sentir capaz de fazer isso. Então, acho que aqui tem um lado que, em geral, é surpreendente para as famílias, né? O quanto que, ao abrir essa porta, a família passa a fazer parte junto. Eu participei de um programa que durou bastante tempo na região de Chapecó, e os meninos começaram a trabalhar com pensamento crítico. E muito desse pensamento crítico, quando eles começavam a propor
coisas, a família se envolvia. Então, a proposta aberta de espaço ativo para os alunos, ele quase que convida as famílias, né, era pensamento crítico e criativo. Então, acaba mexendo com todo mundo, com todo o seu entorno. Então, eu diria que não é só a gente pensar em trazer a família, mas é como levar o aluno para a família e envolver a família a partir do processo que está sendo feito com os próprios alunos. Muito bom, César. Quando a gente amplia, né, vai ampliando, né? Começa com o aluno, a escola como esse exemplo, né, que vocês colocaram, que nem sempre é possível, mas quando o professor reflete essa atitude e traz para o aluno, isso com certeza vai criando esse ambiente, o aluno leva para a família. Quando a gente pensa numa instância de sociedade, que coisas que nós como sociedade hoje talvez não estamos fazendo e poderíamos fazer para hoje, né, se você entra em qualquer página da internet que tem um assunto um pouquinho passível de polêmica, você lê os comentários e a gente fica assim, coisas que provavelmente essas pessoas não falariam pessoalmente naquele tom de voz, né, naquele jeito, mas você vê essa agressão muito disseminada por aí, né, e acho que isso acaba influenciando todas as idades, inclusive os menores, né? Que eles entram, eles veem aquilo e devem achar que é normal. O que nós, como sociedade, não estamos fazendo? Muitas coisas, né? Eu sei. Mas eu queria trazer que isso que você fez é uma coisa bem interessante, porque um exercício, né, que os meninos faziam é justamente ver o comentário e entrar no perfil da pessoa e muitas vezes comparar, inclusive, as fases de Deus que essa pessoa defendia, os comentários que apareciam, porque quando você faz uma busca, né, aparece, e discutir, a partir do comentário, como você vê essa pessoa, né, como é que, então, e eles trabalhavam, inclusive, outras formas de colocar uma mesma ideia, mas de uma maneira respeitosa, né, então, se trabalhava essas questões. Acontece que as mudanças são muito rápidas e a própria instituição, como sociedade, ela não dá conta de acompanhar tantas transformações. Então, por exemplo, existem questões que a gente defende assim que não é âmbito individual só, porque você não dá conta. Não adianta você dizer, você vai orientar a família, vai para pôr filtro no celular, etc. Mas óbvio que institucionalmente tem que haver uma pressão, por exemplo, para que menores de idade não acessem filmes pornográficos, sites pornográficos, que não é interesse de ninguém, é uma indústria enorme que acaba mandando. Então, não adianta, tem coisas como, por exemplo, consumo como linguagem, que não adianta você só ter movimentos individuais e responsabilizar a família, os indivíduos, para lutarem contra isso. Você precisa, de fato, de fortes movimentos da sociedade para dar um basta e dizer isso aqui não pode acontecer. O interesse econômico que reina não pode ser maior disso. Então, a luta, ela tem que ser luta de transformar, educar sujeitos cada vez mais autônomos, mas muito mais do que o benefício individual ou melhorar minha vida é transformar sociedade para proteger de violências, de abusos que tem, como você mesmo coloca, desde a questão do anonimato, desde a questão que a gente vê dessas manipulações que se tem com inteligência artificial, né, que a gente viu todo esse fenômeno nas eleições, identificação de fake news. Então, tem que haver, como sociedade, movimentos institucionais para regulamentar tais questões. E também faz parte da escola educar para que haja essas lutas e essas transformações coletivamente, né? Eu acho que isso também é importante, deixando claro, isso aqui a gente está fazendo, mas só indivíduos não dão conta, né? Eu acrescentaria, né, quando você faz a pergunta, Daniela, de o que nós, como sociedade, não estamos fazendo, né, é muito difícil. Acho que a gente tem muita coisa que não estamos fazendo, né, mas eu diria que tem um lado que nós aumentamos muito a velocidade do que nós fazemos e diminuímos a qualidade daquilo, né, virou algo menos refletido. Eu acho que foi isso que eu tentei trazer, né, nessa ideia de parar, refletir, usar a tecnologia para olhar para aquilo que foi feito, né, então tornar visível
E aí esse aspecto da qualidade, eu acho que ele é fundamental, porque a qualidade, né, das relações, por exemplo, que é o nosso tema aqui, é um dos aspectos, mas a qualidade do que nós fazemos como um todo, esse exemplo que eu estava dando, por exemplo, dos meninos irem para casa e envolver a família, eles iam, por exemplo, com uma rubrica. E essa rubrica dizia, olha, se eu fizer, né, o meu pensamento está deste jeito, analisei outras perspectivas, eu estou neste nível. Se eu coordenei perspectivas, eu estou no outro nível. Quer dizer, ele tinha uma rubrica que ajudava a dizer aquilo que eu estou produzindo, que eu estou trazendo, está com a qualidade que nós combinamos lá atrás. Então, não é uma rubrica de fora, é uma rubrica discutida com os alunos, né, e pensada. Quando isso chega na família, a família se envolve também. Espera aí, essa rubrica da criatividade, se você entregar esse trabalho assim, né, não está dizendo que é o nível 4 da rubrica. Vamos trabalhar junto, quer dizer, a família se envolvia buscando essa qualidade, buscando uma excelência. Então, isso, né, é uma busca de qualidade, de excelência, eu acho que a gente não consegue fazer em todos os momentos, mas a gente tem falado demais isso em educação. A gente tem que parar em alguns momentos e descer profundamente e falar, aqui vai sair algo de qualidade. Se levar mais tempo, nós vamos gastar esse tempo. Se esse aluno precisa de mais ajuda, ele vai ter mais ajuda para chegar num nível de qualidade que ele se sente capaz de fazer aquilo, porque isso transforma a vida, né? Viver essas experiências únicas, seja num projeto uma vez por ano que ele faça isso, mas chega em algo que ele se orgulha, e o orgulho vem dessa qualidade, né, de fui capaz de produzir, isso faz diferença para mim, para os outros. Eu acho que é isso que está faltando para a gente como sociedade, ter esses exemplos de qualidade, né? Então, eu diria que isso é um dos aspectos, tem muita coisa, mas esse é um possível de fazer dentro do que nós já estamos fazendo. Ele não é muito mais, é fazer paradas e falar neste momento, neste assunto, para isso a gente vai fazer um trabalho que sim vai levar mais tempo, vai, né, envolver mais gente, mais apoio e chega nesse padrão. Perfeito, César. Chegou uma pergunta aqui, acho que com essa nós encerramos. A pergunta é: acredito que valores são essenciais para os relacionamentos virtuosos e gostaria de perguntar como vocês, Thelma e Celso, veem esse exercício em comunidades escolares e como promover esses valores de maneira que eles sejam instalados, né, e temáticas trabalhadas na escola e na família, né? Acho que muitos vocês já abordaram durante a apresentação, mas se tem pontos que gostariam de complementar ou fazer talvez um resumo, e a gente responde essa pergunta e acho que encerra aqui a discussão. Vou deixar para você primeiro, César. Tá, eu acho que uma das maneiras de trabalhar com isso, com os valores, para não ficar uma coisa superficial, é a gente sempre pensar que os valores, eles vêm juntos, e em geral a gente tem hierarquias de valores. As duas coisas são importantes. Então eu pego uma situação onde, por exemplo, falar a verdade é muito importante, mas preservar um conforto emocional da pessoa também é importante. Então será que eu conto e ela vai ficar destruída? Então esse tipo de trabalho, onde você trabalha um pouco da complexidade. O nosso mundo está o tempo inteiro cheio de situações complexas, onde essas coisas são conflitantes. Então, dentro da escola, a gente pode escolher algumas situações onde eu vou promover um conflito desses, né, de hierarquia de valores, reconhecendo que as pessoas pensam diferentes, colocam hierarquias diferentes, mas a reflexão a partir disso, ela permite você começar a se preparar para isso que está no mundo real, que é uma situação muito complexa, onde o tempo inteiro a gente vai perceber. As pessoas muitas vezes concordam, mas elas põem um valor na frente do outro, como eu estava falando, por exemplo, a verdade, por exemplo, conto, mas preservo o outro. Um vai preservar e o outro vai falar a verdade. Nenhum está certo. As situações, né, reais, elas envolvem esse nível de complexidade. Então, trazer isso para dentro da nossa formação, ela deixa de ser uma formação tão, eu diria que, simplista. O que a gente está precisando, na minha visão, é trabalhar com a complexidade. Tá? Estamos tendo agora, por exemplo, um evento resgatando todo o pensamento de Morin, por exemplo, né, de complexidades, tem aparecido em inúmeros trabalhos. Eu diria que está no momento da gente resgatar isso, porque a nossa sociedade ficou muito mais complexa, e isso tem que entrar, né, a preparação para essa complexidade deveria entrar aí nessa discussão de valores, por exemplo, dentro da escola. Perfeito. Muito obrigada, César. Thelma? Acho que eu só acrescentaria esse é o tema das nossas pesquisas de décadas, né? Justamente essa pergunta que ela fez é muito complexa e cada vez mais a gente sabe propostas ou possibilidades desse desenvolvimento.
mas eu queria trazer só um estudo que foi feito pela Suzana Menin, Patrícia Bataglia e Juliana Zeck, em que foi uma grande pesquisa em que envolveu várias escolas, mais de 1.000 escolas, e essas escolas tinham que, se elas consideravam que suas experiências em valores, em trabalho com valores morais, era bem sucedida. E essas escolas diziam que sim, e escreveram sobre isso, e foi muito interessante que toda a equipe de pesquisador considerou menos de 5% de todas as experiências visitando escola, tal como algo que poderia ser chamado bem-sucedido em trabalho com os valores. E eu queria destacar aqui por que não foi bem-sucedida. A primeira questão é que mais de 70% dos profissionais da escola que desenvolviam esses trabalhos não tiveram formação para isso. Então, eles trabalhavam a partir do senso comum, super bem intencionados, mas a partir das suas experiências. Então, a gente defende muito que a formação tem que ser de base continuacionais, né? Outra questão que eu queria destacar é que, muitas vezes, por verdade, isso é restricionista, porque o foco do valores, ele tem que ser nos transformar a gestão, transformar os profissionais, os professores, os funcionários. Então, a formação é de formar para que eles mudem a maneira de falar, mudem os processos decisórios, que eles estudem problemas de convivência, saibam como se intervir de uma maneira construtiva. Então, nós os transformamos e transformamos as relações e transformamos os alunos. Um bom projeto nessa área, ele tem que ter essas dimensões institucionais, que é espaço de assembleia, proposta de mediação de conflito, equipes de ajuda, tem que ter a dimensão curricular, que a gente falou muito aqui, mas também tem que ter uma dimensão de mudança das relações. E nesse estudo, eles viram que isso não acontecia, que muitas vezes o trabalho com os valores era voltado muito mais para controle de comportamento do que efetivamente formar pessoas autônomas. E esse formar pessoas autônomas tem que ser pensado, tem que ter estratégias para que todos nós da escola possamos caminhar nesse sentido. Mas, Daniela, muito obrigada pelas questões e pela oportunidade de participação aqui com vocês, viu? Eu que agradeço, Thelma e César, nesse assunto que é tão fundamentalmente importante, né, para a construção do bem-estar individual e coletivo, né? E já que a gente está passando muito tempo nesse ambiente virtual, ouso até dizer que a maior parte do nosso tempo, especialmente devido ao que nós estamos vivendo, e se nós não estamos bem, não estamos nos relacionando bem nesse ambiente, não estamos com ética, né, valores, nesse ambiente, a maior parte do nosso dia não vai estar bem. Então, eu que agradeço todo o conteúdo trazido, toda a inspiração para todos que estão nos assistindo aqui, um caminho, né, esses pilares, e também muito dos exemplos práticos que vocês trouxeram de como incorporar isso. Todo mundo que está nos assistindo e tem interesse, né, em incorporar, acho que ficou bastante claro também. Eu que agradeço. E nós agradecemos a Daniela, a Thelma e o César por essa palestra tão especial e, como disse a Daniela, também fundamental. Agora vamos falar de cultura maker, porque hoje, mais do que nunca, o Nave à Vela acredita que o maker está on. Isso significa que, além das atividades mão na massa fora do ambiente digital, a cultura maker também chega aos alunos nas aulas online. Para ter dicas de como levar a cultura maker para as aulas online da sua escola, acesse o QR Code da tela e receba gratuitamente um material exclusivo preparado pelo Nave Alan. A gente encerra agora, então, essa sessão plenária e, na sequência, teremos os palcos de lives, onde estão sendo apresentadas soluções e iniciativas dos nossos patrocinadores. Para acessar, basta retornar ao auditório principal e clicar na aba Palco de Lives. E aí você escolhe uma das 6 salas disponíveis para assistir. Agora serão as sessões apresentadas pela Editora do Brasil, Evolucional, Conexia, SAI, SAS e Google. E se você preferir, você também pode visitar os estandes da área de exposição. A nossa próxima sessão será às 3h30. A gente vai ter uma palestra com Celso Nisquier e Kleber Tani, falando sobre meditação e bem-estar na sala de aula. Esperamos vocês!